Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos seguir mais um tema importante aqui, né? Mais um webinar em parceria com a Manage Engine, né? Hoje a gente vai estar aqui com a Jennifer Jardim, aí, especialista Manage Engine, para trazer um tema sobre patching, né? Hoje muito importante aí trazendo essa questão de segurança, né? E porque ambientes grandes continuam desatualizados mesmo com processos muito bem definidos, né? Que normalmente é o caso aí da grande maioria dos clientes, tá? Bom, opa, só deixa eu compartilhar o slide correto aqui, que eu acho que eu estava errado. Agora sim, vamos lá. Bom, como de praxe, né, a gente sempre inicia aqui com os nossos avisos, né? Então, a gente gosta aqui a ideia é compartilhar realmente experiências, né? Então, a gente espera que vocês utilizem o botão Q&A, tragam as suas dúvidas e também experiências que vocês têm hoje no ambiente corporativo, né, sobre patching, eventualmente dúvidas sobre segurança, como a ferramenta vai poder apoiar vocês aí nessa questão, né, de gestão de pets, tá? O webinar ele é gravado, então ele vai ser enviado posteriormente para todo mundo que ficar aqui até o final do evento, né? E também vai ser enviado um certificado. Então fiquem até o final, aproveitem realmente o conteúdo que vai ser trazido aqui, né, por nós e pelo pessoal da Manage Engine, pela Jennifer. Como eu comentei, utilizem o botão Q&A, então a gente separa no final sempre um tempinho, né, para responder todas as perguntas, e a gente sempre pede que vocês também respondam a nossa pesquisa de satisfação, porque isso nos ajuda, né, a trazer novos webinars, trazer novos conteúdos que realmente façam sentido para o ambiente de vocês, para o ambiente dos nossos clientes, tá bom? E eu também convido, né, a seguir em todas as nossas redes sociais, nosso time de marketing está sempre aí bem ativo nas redes, trazendo conteúdo relevante, conteúdo importante, né? Então, sigam nas redes sociais, né? Tanto no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, né? A gente está sempre levando o máximo de conteúdo possível, tá? E eventualmente, se precisarem, né? Ou de uma cotação do que a gente falar aqui, ou tiverem dúvidas, ou eventualmente de algum projeto, entrem em contato, né? Através do e-mail aqui, o comercial@diname.com.br. A gente vai ficar muito feliz em atender vocês, tá bom? Bom, dando sequência aqui, né? A gente sempre gosta de iniciar falando um pouquinho da Dynamic Tecnologia. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, mas é importante para que vocês saibam, né, todas as entregas que a gente consegue fazer. Hoje nós somos parceiros Manage Engine, né? Mas temos outras entregas, outras, né, frentes que a gente consegue atuar com vocês, tá? Então, eventualmente, né, se tiverem no momento de aquisição de algum projeto, né, que precise de algum apoio de um parceiro, a Dinamio é esse parceiro, tá? Hoje o nosso time aí tem mais de 70 especialistas certificados, né, em suas áreas. Atuamos com atendimento global, e o nosso atendimento é 24 por 7. E hoje a gente trabalha com os principais parceiros, né, os principais líderes em tecnologia. Vou falar um pouquinho mais adiante, né? Então, temos expertise e know-how para atender aí os mais diversos projetos que vocês tenham no ambiente. Tá? Um pouquinho dos nossos números aqui, né? Hoje nós temos mais de 33 mil usuários em atendimento, pelo menos aí quase 5 mil, mais de 4 mil chamados sendo atendidos mensalmente. Então temos realmente aí um corpo técnico muito qualificado para atender, né, as demandas que surgem eventualmente dos nossos clientes. E hoje nós trabalhamos, né, em quatro pilares específicos de atendimento. Tá? Então, o primeiro pilar é realmente o Digital Workplace, né? Onde a gente olha realmente para a produtividade. Somos parceiros Microsoft também, então hoje a gente consegue ajudar com projetos eventualmente de implementação Microsoft. João, eu preciso de um projeto de migração do meu ambiente aqui, seja eventualmente de um e-mail que não seja um Exchange hoje, por exemplo, para o Exchange Online da Microsoft, ou do SharePoint. João, eu quero migrar o meu file server local para o SharePoint Online, ou eu quero fazer um projeto de implementação aqui no meu ambiente, né, que precise de alguém aí que realmente tem esse know-how, nós conseguimos apoiar e, claro,
todo o licenciamento Microsoft também. Então aqui a gente consegue ajudar, né? Seja com Microsoft 365, seja eventualmente com licenciamentos de volume, né? Então contem conosco, né, para fazer essas cotações e ser esse parceiro que vai atuar a nível de produtividade, tá? O segundo pilar aqui, né, hoje, um dos principais aqui na Dinamio é realmente o de cibersegurança, tá? Onde a gente olha realmente para essa questão de serviços gerenciados de uma forma continuada e a gente atua com algumas frentes, tá? Então hoje nós temos um time de SOC para atender vocês, nós temos um time de NOC, né, que entra também no pilar de atendimento, né, que eu vou falar um pouco mais adiante também, mas também está nessa questão de segurança. Temos aí toda a parte de licenciamento de soluções, né? Management nos ajuda muito nesse ponto, porque a gente consegue entregar soluções de ponta, por exemplo, como um Vulnerability Manager Plus para fazer toda a parte de gestão de vulnerabilidades, o próprio Patch Manager que a gente vai falar hoje aqui também, né? Que ajuda nessa questão de segurança, mitigando riscos, né? Por falta de patches, por exemplo, tá? Então é muito importante também. Ou soluções como o Log 360, né, solução de CIEM aí da Manage Engine. Olhando para backup, né, hoje nós atuamos com a Vim, principal líder de backup mundial, né, então temos aí todo um know-how para atender a nível de backup, antivírus. Eventualmente precisa olhar para vulnerabilidade, um assessment no ambiente de vocês, a Dynamio tem esse know-how, tá? E claro, né, toda a parte de operação também. Então, João, eu tenho ferramentas aqui hoje, eu já estou com o Endpoint Central, estou com o Vulnerability Manager Plus, tenho, sei lá, um Azul aqui no meu ambiente, tenho soluções aqui que eu olho realmente para vulnerabilidade, scan, né, de segurança, mas eu não tenho ninguém para operar isso, né, ninguém para realmente executar e corrigir essas vulnerabilidades. Então hoje nós temos um time aqui que atua, né, como um par dentro do time de TI de vocês para realmente entregar esses serviços de sustentação desse ambiente. Tá bom? Então a gente consegue entregar isso de forma modular também, né? João, eu preciso de alguém que só faça, por exemplo, uma gestão de patches aqui, aplicação de patches, correção de vulnerabilidades. A gente faz, João, eu preciso de alguém que só faça, por exemplo, o meu monitoramento. Ou, eu quero alguém que só faça o meu monitoramento no horário noturno, por exemplo. Então, nós entregamos de forma modular conforme a demanda do cliente de fato. Tá bom? O nosso terceiro pilar aqui é realmente a parte de operações, né? Onde nós atuamos com chamados de N1, N2. Temos um time de Service Desk também para ajudar vocês, né? Eu preciso de um atendimento, uma agilidade em uma fila específica de chamados aqui. A gente consegue atuar, né? Ou, João, eu preciso de alguém para ser o meu ponto de apoio aqui, tanto para monitoramento quanto para fazer esses atendimentos, né, ao usuário final. Nós também conseguimos ajudar e também em projetos, né? Projetos a nível de data center, em Windows Server, Linux ou mesmo no ambiente Azure. E claro, toda a parte de licenciamento de ferramentas que envolvem, né, esse cenário. Então, por exemplo, lá um Service Desk Plus para hoje, para entregar soluções de Service Desk, de fato. O próprio Patch Manager para apoiar também nesse processo de aplicação de patch, né, que entra muito na parte de operações de TI também. Ou olhando para a questão de gestão de acessos, o próprio Corp EGA para fazer a parte de gestão de identidades e acessos também. Tá? Então, contem conosco e claro, né, hoje não pode faltar a parte de cloud. Então toda a questão de cloud, infraestrutura de TI, data center e virtualização. Então hoje nós, né, temos um time específico aqui de cloud para atuar em projetos de nuvem também. Tá bom? Olhando para nível de licenciamento, né, como eu comentei, hoje as principais ferramentas de mercado nós trabalhamos, né, hoje muito forte com o Manage Engine, né? Então, né, a Manage Engine tem aí um leque muito grande de soluções. Então, nós somos o parceiro, de fato, o distribuidor de soluções Manage Engine no Brasil para entregar para vocês tanto projeto quanto licenciamento e, eventualmente, sustentação desse ambiente também. Tá bom? Passando aqui adiante, então, né? Eu vou passar agora a palavra para a Jennifer. Ela vai falar sobre o Patch Manager Plus e como, né, essa parte de patching automatizado, porque ambientes grandes continuam desatualizados, mesmo com um processo definido. Jennifer, é com você. Obrigada, João. Boa tarde, pessoal. Bom dia, né? Bom dia. Tudo certo com vocês? Então, hoje a gente vai falar sobre o Patch Manager Plus e vamos falar aí dessa pergunta do momento, né?
do porquê que ambientes grandes continuam desatualizados mesmo com um processo definido. Vamos desvendar esse enigma, né? Eu vou compartilhar minha tela um segundo. Perfeito. Ah, então a gente vai falar sobre o Pet Manager Plus, sobre o pet automatizado. O meu nome é Jennifer, eu faço parte da equipe da Management do Brasil, eu sou consultora técnica de pré-vendas. Então, hoje a gente vai falar sobre o pet automatizado e por que que ambientes grandes continuam desatualizado, né? Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Managed, a nossa, que faz parte da Zorro Corporation. A Managed hoje ela é especializada na gestão de TI empresarial. Então, a gente está aí no mercado desde 96. Então, a gente tem aí tanto a Managed quanto a própria Zorro, que também faz soluções empresariais. Temos o Zorro School, Control, temos o Trainer Central. Então, a gente já tem um background aí bem legal hoje no mercado. E também vamos falar sobre que a BNG de hoje ela tem mais de 20 anos de experiência, né? Temos mais de 4.500 funcionários dedicados, temos mais de 280 mil de clientes que confiam na BNG, estamos presentes aí em 190 países e a gente tem hoje no nosso portfólio mais de 120 produtos que vai ajudar em toda a gestão de TI, da parte de monitoramento, da parte de CA, da parte de segurança, na parte de gerenciamento, de automações, de operações. Solução é o que não vai faltar dentro da vida, gente. Qualquer necessidade que você tiver, pode vir falar com a gente que a gente vai ter uma solução para o caso de vocês. E por fim, a gente tem aí mais de 34 escritórios globais. Então, a BNG de hoje é uma propriedade privada e lucrativa desde a sua criação, certo? Então, vamos falar um pouquinho da realidade hoje dos ambientes corporativos. Então, a gente sabe que quanto maior o ambiente, maior a distância entre o processo planejado e a sua execução real. Então, aí em grandes empresas, em grandes ambientes, é muito comum a gente ver diversos problemas, tanto de servidores quanto de máquinas que estão desatualizadas. Às vezes, algum funcionário saiu da empresa e essa máquina foi para outro novo funcionário e aí não está devidamente atualizado, não está devidamente seguro. Então, é um processo, é um problema muito comum hoje nas grandes empresas. Então, a gente vê aí milhares de endpoints distribuídos em diversos setores, trabalho híbrido e remoto. A gente sabe que isso é uma realidade hoje, e o trabalho híbrido ele precisa ter mais cuidado. Por exemplo, a pessoa tem que ter uma encriptação de disco, caso o notebook seja perdido, seja roubado, ele precisa ter essa encriptação. Do trabalho remoto, a gente precisa estar de olho do que o pessoal está fazendo, do que o pessoal está trabalhando, se de fato está tudo correto. Aplicações de terceiros em constante atualização. A gente vê, por exemplo, o Chrome, que é o maior, uh, que é o navegador mais usado, né? Ele está em constante atualização. Quase todo dia eu vejo um patch novo para o Chrome, né? Então, como que grandes empresas vai atualizar tantas aplicações de terceiros? E a gente vê também novas vulnerabilidades divulgadas diariamente. Toda hora, todo dia, toda semana tem alguma vulnerabilidade alta aí, uma grande vulnerabilidade, principalmente hoje com a alta da IA. A gente tem muito mais vulnerabilidade, vazamento de dados, falta de conhecimento também das pessoas, dos colaboradores e a janela de manutenção cada vez maior, cada vez menor, né? Porque é difícil fazer essa janela de manutenção de uma forma manual ou com outras soluções que tem aí no mercado que não te entrega tanta praticidade, tanta automatização. Então, essa hoje é a realidade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o mito do processo definido. Então, essas grandes empresas, elas até têm processos,
Mas então essas empresas ela tem um calendário de atualização, ela sabe quando ela vai atualizar os patches, ela até tenta se programar sobre isso, ela tem algumas aprovações definidas de uma forma manual, que depende de outras pessoas para fazer essas aprovações, talvez até de um ambiente físico para fazer essas aprovações. Existem equipes responsáveis especializadas para isso e até existe um procedimento comentado. Então fica aí a reflexão. Se esse processo existe, por que os resultados não aparecem? Porque essas empresas ainda apresentam baixa conformidade. Quando a gente fala de conformidade, é muito importante falar sobre a conformidade, que a gente tem que estar em conformidade com as regras de segurança, ah, com os objetivos de segurança, saber exatamente o que está acontecendo, os pets presentes, as regras de segurança, se o pessoal está bem treinado, se o pessoal entende a importância de estar atualizando suas máquinas, equipamentos vulneráveis. Essas empresas apresentam diversos equipamentos vulneráveis, porque os pets estão atualizando a todo momento, né? As aplicações estão atualizando a todo momento. Então, os equipamentos vão se apresentar vulneráveis e uma grande empresa, mesmo se tem um calendário de atualização, uma aprovação definida, às vezes não consegue fazer esse acompanhamento desses processos, desses patches. Falhas de auditoria também. Então, existem vários processos definidos, só que eles não são auditados, ou quando são auditados, eles acabam falhando nessas auditorias, porque não estão em compliance, não estão em conformidade com as regras de segurança, com as leis de segurança que a gente precisa estar seguindo como empresa. E, por fim, patches críticos pendentes. A gente vê diversas vezes algum patch um patch crítico assim do Chrome, que como sai vulnerabilidades a todo instante, as aplicações elas também estão atualizando a todo instante. Então a gente precisa estar acompanhando. Então se a gente não acompanhar, não ter um processo, não ter uma solução que realmente ajude a automatizar os processos, os patches críticos vão ficar pendentes. E isso pode abrir brechas para maiores ataques, maiores vazamentos. Então, o motivo, falta de visibilidade completa. Então, problemas comuns. Equipamentos fora da rede. A gente vê que as empresas, elas têm um ambiente distribuído. Então, o pessoal aí pode ter uma empresa aqui em São Paulo, outra empresa em Minas Gerais, outra empresa na Bahia. Então, esses dispositivos estão fora da rede. Então, soluções que a gente usava antes, que dependia ali da rede local, de um firewall ou das próprias regras do AD, não se aplicam a esses equipamentos que estão fora da rede. Então, a gente precisa ter controle desses equipamentos que estão fora da rede. Da mesma forma dos notebooks remotos. O pessoal que trabalha híbrido, que trabalha home office, a gente precisa ter o controle. O pessoal que trabalha híbrido está sempre aí na rua, pegando ônibus, pegando metrô, no trânsito, e a gente está sempre correndo perigos de perder o equipamento, sofrer um assalto, um furto. Então, o que que a gente está fazendo para poder proteger esses equipamentos, esses notebooks? Dispositivos desligados também. Às vezes o funcionário está ali dando algum migué, fazendo outra coisa, ou talvez até no seu dispositivo pessoal, ele está até trabalhando, mas aí está no seu dispositivo pessoal, não está no notebook corporativo, a gente também precisa ter um controle sobre isso, porque isso é uma falha de segurança. A gente sabe que a gente não pode trabalhar no nosso computador pessoal. O computador pessoal não tem as atualizações de segurança, não tem controle, não tem histórico, então a gente também precisa auditar essa parte. E ativos não gerenciados. A gente precisa ter toda essa visibilidade do gerenciamento desses ativos. Quais os softwares que contêm esses ativos, quais os hardware, se algum dispositivo foi removido, se algum dispositivo entrou nesses. Uh, se algum dispositivo removível entrou nesse endpoint, né, nesse notebook, um pendrive, um celular. Então, esses são os problemas comuns: falta de visibilidade.
Então, não é possível a gente corrigir aquilo que não está visível. A gente não está vendo o problema, a gente precisa ver o problema e estar corrigindo. Então, o que o Patch Manager Plus ajuda nesse caso? A gente vai ter um inventário centralizado das máquinas. Então, todas as máquinas vai estar ali, vai estar com o agente do Patch Manager Plus. Esse agente não depende de rede, da rede local, então eu consigo gerenciar todas as outras filiais, né? Eu consigo colocar escritórios remotos, que eu consigo gerenciar todas as minhas filiais. É, eu consigo também estar gerenciando o pessoal que está em home office, o pessoal que está em ambiente híbrido. Eu tenho detecção automática de sistemas, então assim que esse computador, esse notebook estiver no meu Active Directory, eu tenho detecção automática desses sistemas e assim eu já consigo colocar um agente deles sem nenhum outro trabalho manual. Então eu consigo também automatizar essa parte e sempre estar visualizando os dashboards de conformidade em tempo real. Então, os dashboards sempre vai me avisar ali que máquina X está atualizada, Y precisa de atenção. Se alguma automação der algum erro, eu tenho toda essa visibilidade para poder corrigir e trabalhar em cima desse erro. Então, o Patch Manager Plus ele ajuda em toda essa falta de visibilidade. Motivo 2, crescimento das aplicações de terceiros. Como eu comentei, as aplicações de terceiros, elas uh, atualizam muito frequentemente. Então, em muitos ambientes, mais de 80% das vulnerabilidades exploradas estão relacionadas a aplicações de terceiros. Então, o Chrome ele atualiza a todo momento, o Edge, o Firefox, o Adobe, o próprio Zoom que a gente está usando aqui nesse webinar, o Teams, o Java, VLC, o WinRAR e diversas outras aplicações de terceiros, elas estão sendo atualizadas o tempo inteiro, justamente para manter todos os usuários seguros, né? Então, se o Chrome, se o Edge está fazendo todo esse trabalho para manter os usuários seguros, a gente precisa fazer a nossa parte de estar gerenciando e instalando todos esses patches para também manter todos os colaboradores, todas as máquinas seguras. Então, são atualizados, essas aplicações acabam sendo atualizados manualmente pelo time do TI ou até pelo próprio usuário final. Ela vê o pop-up ali, se tem alguma atualização e às vezes corrige, às vezes ignora, porque dá trabalho ficar reiniciando a máquina. Então, quanto mais esse processo é manual, mais ele não acontece, ou ele não acontece da forma planejada. Então, para isso, o Patch Manager Plus também vai ajudar, porque a gente tem um catálogo gigantesco de pets de terceiros. Então, a gente cobre todas as aplicações mais comuns, a gente cobre demais as aplicações também dentro do Patch Manager Plus, de Windows, de Linux, de macOS. A gente tem publicação e a implantação de forma automatizada, então a gente não faz nada manual, mas tudo vai ser automatizado. E temos o processo de homologação desses patches. Porque eu sei que quando a gente fala de processo automatizado de patches, muita gente fica com medo de ficar atualizando os patches, aí vir um patch problemático, e aí a pessoa com medo fica fazendo essas atualizações manuais. Mas não. Aqui da Management, no Patch Manager Plus, a gente tem o processo de homologação de todos esses patches para que assim tenha um patch problemático entre no parque de vocês, no parque da empresa, dos colaboradores. Então, o próximo motivo, dependência excessiva de processos manuais. É um problema muito grande hoje nas empresas, nas grandes empresas, ainda depender desses processos manuais. Nós temos um cliente que é um grande banco aqui na América Latina e que a gente acabou descobrindo que, apesar deles usarem algumas soluções nossas, são processos manuais. Então, o pessoal contou, não, a gente tem medo de dar algum problema, a gente tem medo de parar o ambiente, mas isso não vai acontecer, porque a gente, dentro do Patch Manager Plus, dentro das nossas soluções, a gente garante para vocês
que essas atualizações, essas correções de vulnerabilidade, de problema, não vai parar o parque de vocês. Porque a gente tem toda essa parte de homologação, toda a parte de automatização. Se for um grande ambiente, né, a gente consegue lá estar segregando vão ser os computadores que vão reiniciar, por exemplo, numa segunda-feira, numa terça-feira, vai reiniciar apenas na parte da manhã, apenas na parte da tarde. Então, esses processos manuais precisam ser excluídos. E o Patch Manager Plus dá essa liberdade de você automatizar todos esses processos. Então, os sintomas de processos manuais é que o pessoal ainda usa planilhas, aprovações manuais, usam scripts isolados, e verificações feitas por amostragem. Então, são esses os sintomas. E esses sintomas acabam causando, né, algumas consequências desses processos tão manuais. Então, a gente dá espaço para erros humanos, porque a partir do momento que a gente faz ali uma planilha, uma aprovação manual ou um script, é muito comum de algum erro humano acontecer, alguma informação acabar não entrando na planilha, ou a pessoa duplicar essa informação. Então, a gente dá espaço para esses erros humanos acontecer. E também lentidão. O processo de instalar os patches acaba se tornando muito lento. Então, esses patches, que é o Chrome, já sai, por exemplo, o Chrome lança o patch de correção de uma vulnerabilidade hoje, aí vai lá, a empresa que tem um processo manual só consegue implantar ele na próxima semana, ou daqui 2 semanas. Dessa, você já está dando espaço para um atacante conseguir entrar na sua empresa, conseguir algum dado, conseguir explorar o escalamento de privilégio, conseguir explorar alguma vulnerabilidade dentro da empresa, justamente pelo fato que a gente não conseguiu fazer o patch, implantar o patch a tempo. Então, este também pode acontecer inconsistência nesses processos, justamente por serem muito manuais, inconsistências das aprovações, algum erro de script, algum erro das verificações. Então, o Patch Manager Plus ele vai ajudar em toda a automação do processo de patches, aprovação automática baseada nas regras. Então, quando eu falo de automação, a gente tem algumas configurações muito granular que a gente consegue automatizar do jeito que você quiser automatizar. Então, você pode, por exemplo, automatizar só para Windows, só para servidores, automatizar apenas para Linux. Então, você consegue fazer essa automatização também por grupos, também a gente consegue fazer essa automatização. Então, ela vai ser baseada nas regras que você definir que vai ser o melhor para sua empresa. E também implantações programadas. Então, por exemplo, o patch de terça-feira da Microsoft, você consegue programar ela, por exemplo, para implantar já para o pessoal na quinta-feira ou na sexta-feira. E aí fazer essa programação de uma implantação programada de uma forma segura e automatizada usando o Patch Manager Plus. Outro motivo são o excesso de vulnerabilidades e prioridades erradas. Quando a gente deixa esse processo secundário muito manual, a gente tem um excesso de vulnerabilidades no nosso parque e tem prioridades erradas, porque na verdade a gente não sabe o que vamos priorizar, porque tem diversas aplicações que o pessoal está usando que tem diversos pets para a gente colocar e a gente não sabe qual pet que é mais importante. Às vezes a gente tem que fazer uma pesquisa, beleza, isso aqui tem um CVE, isso aqui está documentado em algum lugar, a gente não tem essa visibilidade sem uma solução apropriada. Então, o cenário comum, milhares de vulnerabilidades abertas, equipes reduzidas, justamente porque esse pessoal dessas equipes precisam fazer um retrabalho, já que tem a prioridade errada, então a gente nunca sabe o que vai atualizar, o que vai definir. Então acaba que as equipes ficam reduzidas para isso, e a dificuldade de priorizar, porque como essa equipe que já é reduzida, vai conseguir priorizar esses patches, essas correção de vulnerabilidades. Se a gente não tem a visibilidade do que priorizar, do que fazer. Então, quais as vulnerabilidades que deveriam ser corrigidas primeiras? Como que a gente vai descobrir isso?
Patch Manager Plus vai ajudar a ter toda essa visibilidade. Porque dentro do Patch Manager Plus, a gente tem a correlação entre as vulnerabilidades e patches, a priorização dos patches baseada em risco. Então, lá eu tenho diversas métricas que vai me ajudar a saber o quão arriscado é esse patch, essa vulnerabilidade, o quão arriscado é eu não corrigir ela primeiro ou eu deixar ela para depois. Então lá eu consigo me organizar quais os pets que precisam ser corrigidos de imediato, quais que dão para esperar um pouquinho, quais que têm um baixo impacto e identificação rápida de pets críticos. Dentro do Pet Manager Plus, a gente tem um menu que ele vai mostrar apenas os pets críticos. Os pets, por exemplo, que vem de Zero Day ou do Mitre, ele vai estar mostrando esse menu separado, justamente para a gente conseguir identificar rapidamente quais vão ser os primeiros pets, os pets críticos, para a gente poder colocar no nosso ambiente. Então, o desafio da implantação desses sistemas. Então, se a pessoa não tem uma solução apropriada para isso, ela acaba enfrentando alguns desafios. Então, as pessoas até têm o processo definido, que é a etapa inicial para estabelecer um plano claro e detalhado para a implantação. As pessoas até têm esse processo. Mas dentro do Patch Manager Plus, esse processo ele é muito mais claro, ele é muito mais tranquilo de você realizar esse processo, estar descobrindo as máquinas, estar descobrindo os problemas e assim estar corrigindo esses problemas. Outro desafio que o Patch Manager Plus também vai ajudar, com o patch aprovado. Então, a gente tem a aprovação de atualizações que a gente consegue fazer a correlação e garantir a segurança e a eficácia. Implantação iniciada. Então, a aplicação de atualizações e correções dos sistemas, eles vão ser conforme o planejado. Porque, como eu já comentei, a gente consegue estar configurando toda essa aplicação de atualizações e correções de uma forma seguindo a regra da empresa, seguindo o que vai ser realmente necessário. Então, a gente consegue fazer essa implantação de uma forma automatizada que não atrapalhe a janela de trabalho, que não atrapalhe o parque de nenhum funcionário, de nenhum colaborador. Patch Manager Plus também vai ajudar com as falhas não identificadas. Então, humanamente falando, manualmente, a gente não consegue identificar esses problemas, porque eles precisam de uma solução que a gente consiga ver esse problema, ver essa falha, identificar o que é essa falha e a ocorrência desses problemas não detectados durante a implantação. O Patch Manager Plus dá essa visibilidade também. Então, ele também vai ajudar para que os ambientes não fiquem vulneráveis. Então, a permanência de ambientes desprotegidos devido a falhas não identificadas. E ele também vai ajudar na auditoria e encontrar problemas. Então, a gente tem essa descoberta das vulnerabilidades e problemas durante uma auditoria. Então, isso a gente consegue estar criando, né, diversos relatórios que já estão pré-prontos na ferramenta, que você pode só customizar do jeito que você preferir, para estar iniciando essa auditoria, ou se o próprio pessoal pedir alguém da diretoria, ou até algum cliente quiser comprovar que o seu ambiente está seguro, a gente consegue emitir esses reportes a nível de auditoria, para o pessoal ter a garantia que está seguro o nosso ambiente, que está tudo certo, todos os patches necessários foram devidamente implantados. Então, o problema ele não está no processo. Essas empresas grandes têm um processo definido, mas o problema está na capacidade de executar e validar em escala. Então, respondendo, né, a pergunta, o problema ele não está em processo. Várias empresas têm o processo, mas às vezes ele não tem a capacidade de executar esse processo de fato, de organizar esse processo. Então, às vezes ele é feito muito de forma manual, e quando a gente faz algo manual, ela está correndo risco de sofrer falhas nesse processo. Então, o que vai mudar com uma automação inteligente de patches, de automatização de patches de segurança?
Então, antes o processo era operacional, era manual, era sujeito a falhas, e agora o processo vai ser orientado por resultados, junto com o Patch Manager Plus. Então, usando a nossa solução de patches, a gente tem diversos benefícios, como uma maior cobertura, menor tempo de exposição, menos intervenção manual, melhor experiência para o usuário final, para os colaboradores e a garantia da conformidade contínua de segurança. E aqui eu vou explicar um pouquinho como o Patch Manager Plus resolve o problema e depois eu vou dar um spoilerzinho para vocês de como é a solução, como é a carinha da nossa solução do Patch Manager Plus, como ela funciona, como ela mostra os patches. Mas aqui é um resumo de como o Patch Manager Plus resolve todo esse problema de automatização de patches, de processos definidos. Então, o primeiro passo é descobrir. Então, a gente tem o inventário automatizado. Logo, a gente tem uma visibilidade completa no nosso ambiente. A gente tem priorização. A gente sabe o que vamos priorizar em conjunto com avaliação de riscos. Então, dessa forma, a gente consegue identificar todos os pets críticos do ambiente e saber o que vamos atualizar de primeira e o que a gente consegue esperar um pouquinho mais para atualizar. Correção. Então, automatização da implantação desses patches. Então, a gente tem a possibilidade dos patches de sistema, de automatizar esses patches, tanto de sistema quanto da Microsoft, quanto patches de terceiros. Adobe, Chrome, Edge, a gente tem toda essa visibilidade de corrigir esses patches e comprovar os patches aí a nível de auditoria. Então, dentro da solução, a gente tem diversos relatórios, a gente pode criar relatórios customizados, a gente pode criar relatórios que já estão prontos na ferramenta, né, que eles podem ser personalizados também. Dashboards também, a gente tem de visibilidade a diversos dashboards dentro do Patch Manager Plus e auditoria e compliance. Então, todos esses itens dentro do Patch Manager Plus nos ajuda a estar sempre em compliance com a auditoria. Então, ajuda a gente a não ter esses problemas com segurança. E ciclo dos patches. Então, aqui eu vou comentar como que é o ciclo desses patches dentro do Patch Manager Plus. Então, o primeiro passo vai ser detectar os patches. Então, escanear pontos finais para detectar patches ausentes, escanear endpoints, né? Para detectar patches ausentes. A parte de testar. Então, primeiro ele detecta os patches ausentes e depois a gente vai testar esses patches ausentes, justamente para não ter nenhum risco, não parar o ambiente, não parar a janela de trabalho de nenhum colaborador e de nada da empresa. A parte de implantação também, para automatize a implementação de patches do sistema operacional e de aplicação de terceiros. Então, depois de testar, a gente consegue estar automatizando todas as implantações, todas as implantações de patch. E por fim, relatórios. A gente vai ter auditorias e relatórios avançados para obter uma melhor visibilidade e controle de todos esses patches. Então, vamos dar uma olhadinha na solução agora, que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o Patch Manager Plus. Eu estou aqui em uma versão, é o laboratório do Patch Manager Plus, mas qualquer pessoa pode estar testando o Patch Manager Plus aí na sua casa, aí na sua empresa, que a gente tem uma demo pública do Patch Manager Plus. Hoje o Patch Manager Plus ele funciona hospedado on-premise ou hospedado na nossa cloud, da Zorro. E aqui a gente tem vários insights interessantes logo na página inicial da aplicação. Então, logo aqui eu já tenho alguns alertas se tem algum problema no meu ambiente, se ele não está identificando algum agente, se ele não está em contato com o servidor, ele já me alerta se tiver qualquer inconsistência na minha ferramenta. E aqui ele já tem vários dashboards e avisos também. Então, se teve alguma falha de implantação do sistema,
se algum sistema requer inicialização, se tem algum patch ausente, algum patch implantação de patch automatizada, que ele vai mostrar o status da rede, quantos patches foram instalados, os patches que estão ausentes, o resumo do status do sistema, o quão íntegro está o meu sistema, últimas notícias de segurança. Então, aqui ele vai me informar quando lançou o patch de terça-feira da Microsoft, por exemplo, ou se lançou algum patch de alguma aplicação crítica. Ele vai me avisar desse menuzinho aqui. Pets ausentes por gravidade, então aqui ele está me avisando os pets críticos do meu ambiente, importante, moderado, baixo. Pets ausentes por vulnerabilidade, ele vai mostrar as principais. Computadores por sistemas operacionais, quando a gente tem uma grande parque de computadores, né? A gente vai ter Windows, a gente vai ter Linux, a gente vai ter outras distribuições de Linux, macOS também, então é que ele vai estar me listando quais são os sistemas que eu tenho dentro do meu Patch Manager Plus, pets ausentes com base do horário, pets ausentes com base do horário da aprovação, então ele também vai me dar essa matriz. E todas essas informações eu tenho já na página inicial. Então, eu já tenho toda a visibilidade que eu preciso ter já na página inicial. Mas aqui na página de patches, a gente já tem informação ainda mais legal sobre a parte dos patches. Então, eu tenho um menu que ele vai me mostrar apenas os meus pets instalados em todo o meu parque. Ele vai mostrar para mim os pets de alta prioridade. Então, aqui ele está mostrando, por exemplo, todos os pets ausentes. Aqui ele vai me listar os patches instalados, os patches aplicáveis, patches de alta prioridade também. Se tiver qualquer patch zero day, ou qualquer patch que vai corrigir algum CVE, patches suportados, eu tenho diversos patches suportados, até de aplicações legadas, eu tenho patches. Últimos patches, eu tenho esse menu de últimos patches que ele vai pegar apenas do boletim da Microsoft. Então, ele já pega todos esses patches. Eu tenho uma exibição detalhada de todos os patches disponíveis para cada sistema, todos os patches baixados. Se ele precisar de algum arquivo dependente, eu tenho essa visibilidade também. E eu também consigo colocar exceções de patches no meu ambiente. Então, aqui na parte de sistemas, ele vai listar todos os pets do meu ambiente, porém por sistema. Então, aqui eu sei que essa máquina Debian 12 ela tem esse usuário, ela é um Debian, ela está nesse domínio, ela tem 197 pets ausentes, zero com falha, pets instalados. Aqui eu ainda consigo personalizar quais as colunas que eu quero ver desse menu. E aqui eu tenho algumas opções de atenção necessária. Então, a aplicação sempre vai mostrar se o técnico da solução tem alguma ação para fazer desses menus. Então, eu tenho aqui o status de mapeamento do meu ambiente. Aqui está mostrando sistemas end of life que não tem mais suporte pela fabricante, que precisa de reinicialização, ou se alguma máquina teve alguma falha. Aqui na parte de implantação, eu posso fazer a implantação manual dos patches, aqui ele vai mostrar qual que é a implantação, o status, quem criou, quem foi a última pessoa que modificou. Mas o mais legal que isso é conseguir automatizar a implantação desses patches. Então aqui eu consigo estar automatizando os patches tanto para Windows, Mac, Linux, eu consigo automatizar patches críticos, patches importantes, patches de terceiros, patches de BIOS. Aqui eu tenho um ambiente de homologação, que ele se chama dentro da ferramenta de testar e aprovar. Então, eu posso colocar que esses patches sejam entre dentro desses grupos, desse sistema, e depois que eles tiverem uma aprovação, eles vão entrar nas máquinas, eles vão ser instalados nas máquinas. Então, nessa parte, a gente consegue impedir que nenhum patch problemático entre no nosso parque, entre nos sistemas.
E aplicações que costumam dar um trabalhinho, que costumam ter algumas atualizações mais complicadas, por exemplo, o Adobe ou até o Java, a gente consegue desativar as atualizações automáticas para ter um controle melhor dessas aplicações que costumam dar problema quando elas são atualizadas. Então, a gente tem essa possibilidade dentro da ferramenta também. Aqui na parte de política de implantação é quando a gente define o que vai ser implantado, para quem que vai ser implantado, qual grupo. A gente consegue colocar esses grupos por departamento, então eu consigo colocar, por exemplo, que o pessoal de marketing vai receber as atualizações da Microsoft apenas na parte da manhã, uh, e eles vão ter a opção de reiniciar ou não os computadores. Eu consigo colocar um prazo para a reinicialização desses computadores, então consigo ter diversas políticas de implantação customizadas, mas eu também já tenho políticas prontas da ferramenta para só serem usadas. Então, por exemplo, aqui de forçar o reboot, mas não forçar para servidores. Eu já tenho essa política, que eu tenho acesso o resumo dessa política, as configurações, e eu consigo estar editando, estar duplicando essas políticas. Eu tenho toda essa liberdade sobre essas políticas. E, por fim, eu consigo desligar todas as máquinas remotamente ou apenas uma máquina. Eu consigo agendar o desligamento dessa máquina. E, se tiver habilitado, eu também consigo habilitar o Wake on LAN dessas máquinas. E aqui na parte de agente eu tenho controle de todos os meus escritórios remotos. Então aqui eu posso ter diversos escritórios espalhados pelo estado, pelo país, e eu tenho controle de todos esses escritórios aqui, e eu também consigo integrar meu domínio do Active Directory. E a instalação do agente do Patch Manager Plus, ela é muito simples. Ela pode ser feita pelo executável, encaminhando o link, via GPO, a gente consegue fazer também por script, por SCM, por espelhamento de implantação do sistema operacional. E, por fim, e não menos importante, a parte de relatórios. Então, aqui eu tenho todos os relatórios pré-definidos na ferramenta, que vai me entregar diversas informações muito legais para avaliar a saúde do meio ambiente, a integridade do meio ambiente. Eu consigo agendar todos esses relatórios. Eu tenho relatórios de consulta também, relatórios por query. Então, se tiver algum relatório que eu quero pegar diretamente do banco de dados, eu também consigo pegar esses relatórios. E outra coisa bem legal é os relatórios executivos. Aqui ele vai me dar uma visibilidade de todo o meu ambiente, de uma forma gráfica, de uma forma bem bonitinha, com gráficos, para mostrar como está a integridade do meio ambiente, a integridade dos pets, de uma forma bem familiar, que a gente consegue colocar aí numa apresentação, a gente consegue estar integrando, tá entregando esse PDF, seja para a diretoria, seja para clientes, para comprovar toda a integridade do ambiente. Então, para finalizar, o resumo aqui do que a gente falou do Patch Manager Plus. Então, o Patch Manager Plus, ele é uma funcionalidade pronta para uso, ele não requer o WSUS, aplicações de patches em servidores e em workstation, estações de trabalho. A gente tem suporte multiplataforma, a gente tem aí o Windows, a gente tem aí Microsoft, Linux, macOS, a gente suporta as atualizações de Microsoft e de terceiros, a gente tem automatização e testes para homologação, a gente tem automatização da implantação desses patches, políticas de implantações flexíveis, a gente pode customizá-las do zero, e a gente consegue colocar recusas de patches de aplicações. E a gente também tem a parte de filtros e relatórios. Então, pessoal, é esse o Patch Manager Plus. Então, tá aí respondida a pergunta, né, do porquê que patch é automatizado numa grande empresa, numa grande corporação, mesmo com o processo definido, ele não consegue garantir a sua segurança, justamente porque não depende apenas de processo. A gente precisa ter uma solução
uma forma de executar esses processos com integridade, com segurança e com rapidez. Certo? Muito legal, Jennifer. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela novamente, porque nós temos algumas dúvidas. Quem quiser mandar outras, aproveitar esse tempinho que a gente tem, né? Utiliza o botão Q&A, por gentileza. Só vou roubar aqui o compartilhamento e vamos lá. Bom, Jennifer, a gente tem aqui a pergunta da Mariana, tá? Ela comenta que a empresa dela já possui um processo de patching bem definido, mas enfrenta ainda a questão de atraso nas atualizações, né? Então, a pergunta o que costuma ser os principais gargalos nesse cenário? Certo. Os gargalos nesse cenário é justamente que esses processos ficam muito manuais. Então, às vezes, a gente não tem uma equipe muito robusta para estar fazendo esses processos manuais. Esses processos podem ocorrer falhas, porque nós somos seres humanos, a gente não é perfeito, a gente não consegue trabalhar o tempo todo e nem ter toda essa visibilidade. Então, a gente tem esses processos, mas às vezes a gente acaba perdendo uma configuração ali, um patch aqui. Então, para solucionar esse problema, o ideal é uma solução de patches que dá essa visibilidade, que economiza o retrabalho. A gente não vai ter um retrabalho, né? Essa automatização de pets a gente consegue estar implantando sem nenhum problema. Então, o necessário é isso: é implantar uma solução que consiga ajudar na implantação desses pets, que com o processo definido, em conjunto com a solução, não vai mais ter problema em atualização de pets. Legal. O Rafael também questionou aqui, ó. Temos dispositivos distribuídos em diferentes localidades. Como garantir que todos recebam os patches corretos no momento certo? Perfeito. Para garantir isso, é necessário a visibilidade desses dispositivos. Dentro do Patch Manager Plus, a ferramenta permite que você tenha diversos escritórios. Então, ali eu sei que minha máquina X pertence ao meu escritório de São Paulo, máquina Y pertence ao meu escritório de Minas Gerais. E com os agentes, eu consigo estar gerenciando todas essas máquinas como se estivesse aqui, dentro da minha rede local. Então, eu consigo ter toda essa visibilidade de tudo que essa máquina precisa, que uma máquina que está lá na Bahia, que está lá longe, eu consigo ter essa visibilidade e estar atualizando. Então, assim, eu não tenho problemas com essas máquinas, com o pessoal que está de home office, o pessoal que está híbrido, o pessoal que está viajando também. Todo mundo vai receber essas configurações, esses patches. Bacana. A Camila que também questionou com relação a indicadores. Quais indicadores você recomenda acompanhar para saber se o processo de gerenciamento de pets está sendo eficiente? O mais legal é acompanhar naquela parte ali de vulnerabilidades de alta prioridade. Ali ele vai definir, a gente tem critérios, né, para definir o que, que vai ser de alta prioridade. Por exemplo, se sair um CVE, se sair uma vulnerabilidade, ele vai estar ali como um patch crítico ou como um patch importante. Então a gente consegue estar segregando esses patches e estar definindo quais vão ser os patches que vão ser instalados, os pets que vão ser priorizados, a ferramenta vai mostrar para você os pets que precisam ser priorizados e os pets que dá para esperar um tempinho para poder estar instalando. Então a gente consegue ter essa visibilidade de pets zero day, de pets críticos, pets importantes, tanto Microsoft quanto de terceiro. Legal. Juliano tem uma questão que aparece bastante no dia a dia aqui também, eu imagino que seja muito com relação a exceções, tá? Então, aqui, ó, como lidar com servidores e sistemas críticos que não podem sofrer indisponibilidade durante a aplicação de patches? Perfeito. Servidores, a gente recomenda ter mais cuidado, né, quando a gente vai fazer as atualizações desses servidores. Dentro da ferramenta, a gente tem a opção de também automatizar a atualização desses servidores, mas o que a gente recomenda, né? Que a gente consegue automatizar ou fazer essa implantação manual, mas se ela for automatizada, ter uma política específica para esse servidor.
ter um ambiente de homologação apenas para servidores, que ali eu vou ter a visibilidade de qual que é o patch problemático, qual que é o patch que está ok eu colocar no meu ambiente. Então, se eu tenho uma política só para os meus patches, uma política de implantação só para os patches de servidores, eu não vou ter problema com isso. Eu não vou ter problema do servidor ficar caindo, de correr o risco de um patch problemático entrar dentro do meu servidor crítico. Então, a ferramenta dá essa possibilidade de você ter diversas automações diferentes e políticas diferentes. Legal. O Ricardo aqui, né, ele manda uma última pergunta. Pensando em conformidade e auditorias, quais relatórios ou informações são essenciais, ao seu ver, né, para demonstrar que o ambiente está atualizado e protegido? Isso, dentro do Patch Manager Plus, eu tenho uma aba de integridade do meu sistema. Essa aba, ela contém, esse menu, né, ele contém três abas, e eu consigo estar definindo o que vai considerar o meu ambiente como um ambiente saudável, como um ambiente íntegro. Tem uma aba que eu consigo colocar o que vai considerar meu ambiente como crítico, como vulnerável. Então, a gente consegue estar configurando ali o que vai considerar nosso ambiente como íntegro, o que vai considerar como vulnerável ou como altamente vulnerável, que a gente precisa tomar uma ação dessa parte. Então, nessa parte, a gente tem esse tipo de relatório que, dessa forma, a gente tem uma visibilidade muito mais ampla da onde a gente deve agir e do que tá ok, tá tudo certo, essas máquinas elas estão indo bem. Então a gente consegue ter esse relatório e assim ter esse nível de auditoria, né, de conseguir agir exatamente onde há o problema e comprovar que o nosso ambiente está íntegro. Perfeito. Bom, então tá bom. Agradeço, Jennifer, então, né, pelo conteúdo. Como eu comentei, né, para quem ficou até o final vai receber o certificado, as gravações. Nosso time vai enviar na sequência nos próximos dias. Agradeço novamente, Jennifer. Agradeço todo mundo que ficou até o final Obrigado. aqui, tá? Eventualmente, se houver qualquer necessidade, qualquer dúvida que a gente não conseguiu responder, mandem no nosso e-mail, né? A gente vai ficar bem feliz aí em poder atendê-los e se precisar de uma cotação tanto de projeto quanto de licenciamento, falem com a Dinamio, né? A gente vai ajudar aí prontamente. Tá bom? Obrigado, pessoal. Agradeço a presença, né, novamente, e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.